Beleza, pessoal. Na última aula, nós paramos então nessa tela onde nós geramos uma lista P, que é uma lista de pessoas, João, Maria e José, e a gente printou essa lista, então a gente viu ela aqui embaixo. Como a gente faz para printar somente um elemento da lista? Printar somente um elemento da lista. Para a gente fazer isso, é bem simples no R. A gente chama o objeto, que é o P, e a gente usa esse sinal de dólar. Todas as vezes que a gente quiser acessar elementos dentro da lista, a gente usa esse sinal de dólar. Qual que é o elemento? É o A, B ou C. O A está vinculado ao João, o B vinculado a Maria e C vinculado ao José. Vamos fazer o A e selecionar, ao invés da gente clicar aqui agora toda vez, a gente vai dar Ctrl Enter. Então selecionamos aqui, Ctrl Enter. Por que a gente selecionou? Porque a gente quer rodar só essa linha. Se a gente der Ctrl Enter em tudo, ele vai executar todo o programa aqui para a gente. Tá? Então, a bem da verdade não, pessoal. A gente sempre tem que selecionar, tá? Se a gente quiser rodar todo o programa, depois eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então, ou você seleciona e dá Ctrl Enter, ou você posiciona o cursor na linha que você quer executar e dá Ctrl Enter, que ele vai rodar aqui embaixo para a gente. Então, beleza. Então, PA, ele traz João. Se a gente fizer P aqui em cima de novo, P, sinal de dólar, B, e der Ctrl Enter, a gente está na linha 10, ele vai trazer Maria. Se a gente fizer P, C, e der Ctrl Enter na linha 11, ele vai trazer José. Tudo bem, então o que a gente viu primeiramente foi uma lista, tá? Uma lista aí é um tipo de dado, tá? Um tipo de estrutura de dado em programação, e no R a gente cria uma lista dessa maneira e a gente interage com ela de forma bem básica, dessa maneira como eu mostrei para vocês. Agora vamos criar um vetor, que é uma outra estrutura de dados bem importante. Vamos criar aí um vetor de frutas, tá? Então eu vou escrever aqui frutas, que vai ser o nome do meu vetor. Vou fazer a minha seta, tá? Então posiciona dessa maneira e coloca um traço. E aqui, ó, para a gente criar um vetor, a gente sempre passa C e abre parênteses. C identifica vetor no R. Então a gente pode criar um vetor de frutas da seguinte maneira. Olha, uva, vírgula, maçã, né? Vou colocar sem cedilha, aí pode colocar pera, pode colocar melão, tá? E coloca morango. Beleza. Ah, Lucas, qual que é a diferença aqui, tá, dessa estrutura de dados para a estrutura de dado de lista? Vocês vão ver que a estrutura de vetor, ela é bem simples. A gente só consegue escrever um vetor mesmo, onde a gente tem os elementos dentro dele. A gente tem uva, maçã, pera, melão, morango. Já a lista, a gente consegue ter outras listas dentro dela, a gente consegue ter vários vetores diferentes dentro dela, e aos poucos a gente vai entendendo a diferença dessas estruturas de dados. Só tenha em mente que vetor é mais simplificado do que lista, tá? Então, tenha isso em mente agora. Então, como que a gente interage, tá, com esse nosso vetor? Então a gente faz da seguinte maneira. Eu vou tirar esse comentário daqui, isso foi só uma explicação. Então como é que a gente interage com o vetor frutas, tá? Primeiramente vamos rodar ele aqui na linha 15, então eu posiciono o cursor Ctrl Enter, tá vendo? Ele criou o vetor aqui pra gente, frutas, tá? E se a gente quiser trazer um valor específico desse vetor, somente com o dólar, ele não aparece nada aqui pra gente depois, tá vendo? Então, diferentemente da lista, a maneira como a gente interage com o vetor não é através aí do sinal de dólar. O que a gente pode fazer é abrir aqui o colchete e passar a posição do elemento que a gente quer no nosso vetor. Então, se a gente fizer frutas 1 e der Ctrl Enter, ele vai trazer uva. Se a gente fizer frutas 2
ele vai trazer maçã. Se a gente fizer frutas 3, ele vai trazer pera. E por aí vai. Ah, se a gente quiser trazer 2 elementos de uma vez, tem jeito? Tem. 1,2 e rodar. Opa, aqui para a gente poder trazer esses 2 elementos, a gente vai precisar fazer de uma forma diferente aqui. A gente vai ter que passar 2 pontos, 2, tá? 2 pontos, 3, ele vai de 1 a 3. Então ele traz uva, maçã, pera. De 1 a 2, ele trouxe uva e maçã. Então, sinal de 2 pontos indica qual o alcance de elementos queremos no vetor. Tá? Se a gente fizer de 1 a 5 e rodar, Ctrl Enter, ele vai trazer até o morango, que é o tamanho do nosso vetor. Se a gente fizer de 1 a 6, ele vai quebrar, porque não tem o sexto elemento. Na verdade, ótimo, ele traz aqui um NA, até indicando que não existe esse elemento para a gente. Tá? Então, vamos deixar aqui de 1 a 3, rodar, a gente tem uva, maçã e pera. Beleza. Então, a gente viu essa primeira estrutura, que é lista, vamos chamar assim, estrutura de dados. Escrevam na linha 5 de vocês, estrutura de dados, 2 pontos, aí deem um espaço. Na linha 7 a gente tem lista, na linha 16 a gente tem vetor, tá? E aqui na linha 21, vamos ver uma maneira da gente tratar aqui outra estrutura de dados, que é o dicionário. Em R a gente não trabalha muito com dicionário, isso é mais uma linguagem de Python, mas aqui, né, a gente teria aí o nosso equivalente, que seriam aí as nossas próprias listas, mas de uma forma, vamos colocar aqui dicionário, vamos fazer aí o nosso identador aí, tá? Nosso identificador do objeto, dicionário. A gente pode criar aqui a nossa lista, e aí a gente vai lá, como a gente faz um dicionário, a gente escreve o título dele aqui. Então, por exemplo, vamos colocar assim, Harry Potter, sei lá, vamos dar um título aqui para essa variável, vamos chamar ela aqui de Harry Potter, como se fosse um dicionário de livros, né? Que vai ser bem semelhante aqui ao nosso exemplo da lista. E aí a gente pode colocar características, né, desse livro Harry Potter. Então ele pode ser assim, ó. A gente já aprendeu o vetor, né? Então ele pode ser a data de lançamento desse livro, não tenho a menor ideia, mas vamos colocar aqui 1990. A gente pode colocar a versão do livro, então versão 1, e a gente pode colocar nosso personagem favorito, tá, desse livro. Vamos dizer aí que é um personagem X qualquer. E aí a gente pode dar vírgula, e agora outro livro, vamos falar aí vamos colocar aqui o livro do Stephen Hawking, né? Então, vamos colocar só Stephen aqui, livro que eu gosto. Então a gente coloca aqui a data, né, escrita, 1975, né? A gente coloca vírgula aqui dentro. Qual é a versão? Versão 1 também. E o que mais me chamou a atenção aqui, por exemplo, buracos negros. Beleza. E por aí a gente consegue ir criando esse objeto que se assemelha a um dicionário em Python, onde, se a gente quiser buscar o primeiro elemento aqui desse dicionário, a gente já aprendeu, basta a gente colocar o sinal de dólar, e se a gente executar a linha 24, ele vai trazer todas as informações aí da lista para a gente, tá? 1990, a versão primeira e o autor aí, né, favorito, o personagem favorito, X a gente colocou aqui. Se a gente fizer dicionário
dicionário. E a gente fizer aqui do Stephen Hawking, a gente dá Ctrl Enter, ele vai trazer, tá vendo? A data de criação, a versão, e o que mais chamou a atenção aí é no livro. Então essa é uma estrutura, né, não necessariamente a gente chama de dicionário em R, mas ela se assemelha a essa estrutura do Python, tá? E aqui eu quero falar com vocês agora, então podem colocar aqui várias hashtags para a gente poder diferenciar. Vamos aqui para a linha 31. Quero falar com vocês sobre tipos de dados, né? Ali a gente vê as estruturas, agora são os tipos. O que são os tipos de dados? São os numéricos, as nossas strings, né? São textos. A gente tem aqui, a gente tem numérico, string, que é o nosso caractere. Eu vou ir lembrando, à medida que eu for lembrando, eu escrevo aqui no comentário. Vamos ver numéricos e as strings, né? Numérico é um arquivo numérico, por exemplo, se eu colocar aqui n igual a 113, e vou rodar. E aí eu vou perguntar qual é o meu tipo de dado, né? Qual que é o tipo, o n, ele qual que é o tipo, tá? Desse arquivo n. Se a gente fizer aqui, deixa eu type off, ele vai trazer para a gente, olha, que o arquivo ele é um double, né? Double é numérico, então a gente pode colocar aqui double. Nós temos os inteiros aqui também, lembrei, inteiros, tá? Então, vamos fazer mais um aqui, ó, N1, tá? N1 vai ser 113,65. Vamos executar. Ele não aceita vírgula, ele aceita ponto. Então, 113,65. Já tem aí um valor decimal, certo? Vamos rodar N1 e vamos perguntar também. Type of N1. Double, tá vendo? Numérico. Então, numérico, ele pode ser um número que aceita casas decimais. Agora olha a diferença de um numérico para um inteiro. Eu vou pegar o nosso n, tá? Que vocês estão vendo aqui, ele disse que é double, numérico. Mas vamos transformar esse n em um inteiro, tá? Então, se a gente fizer aqui as integer e passar o nosso n dentro dele, ele vai transformar esse valor n 113, que é numérico, para inteiro. Então, vamos colocar aqui n2, né, para diferenciar. Então, isso aqui a gente já está passando uma função, tá? E como se fosse lá no Excel, por exemplo, a gente está chamando uma função, tá? Que ela vai executar aí uma transformação no nosso objeto. O objeto aqui é o nosso n, tá? Com valor 113. Então, eu vou executar a linha 39 e vou falar type of n2. Inteiro, tá vendo? E para finalizar, vamos ver um arquivo string, texto, n3. Todo arquivo em texto a gente coloca entre aspas. Então, eu estou aprendendo com a só dados. Vamos dar Enter, tá? E vamos ver aqui o que tem no N3, tá? O R é bom que ele tem esse console aqui, que permite a gente já escrever o objeto, e ele já traz aqui pra gente, ó. Ótimo, eu estou aprendendo com a só dados. Qual que é o tipo desse objeto? Vamos escrever aqui, type of N3, e vamos rodar a linha 42. É um caractere. Então, string, tá? Pode ser chamado de string, pode ser chamado de caractere, mas tudo isso denomina texto, tá? E a gente tem inteiros aqui também.